Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para aprendermos acerca da palavra de Deus e dos seus ensinamentos em escola dominical. Nós temos estudado a revista Bem-Estar para a Alma, da editora cristã, a Palavra Viva. E hoje nós estamos na lição de número 4. O tema dos nossos estudos são 3 estudos referentes à santidade. Hoje nós vamos falar sobre expressões da santidade. Embora o título seja 4 expressões da santidade, hoje nós vamos ver apenas 3, porque o autor da lição preferiu tratar de mais da última expressão de uma maneira um pouco mais detalhada. E isso acontece quando nós procuramos enxergar de maneira mais profunda um determinado assunto. São 13 lições, todos eles tratando de santidade. Seria mais ou menos aquele aplicativo que nós utilizamos quando a gente quer ver a distância de uma cidade para outra, a rota de uma cidade para outra. Eu tenho esse aplicativo no meu celular e quando eu aciono esse aplicativo, coloco ali o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada, eu vejo no mapa esses 2 pontos. E vejo ali uma linha unindo esses 2 pontos. Eu tenho uma visão mais distante daquilo que eu quero ver, e assim eu consigo, de certa forma, ter até uma visão mais ampla, mas pouco detalhada. A partir do momento que eu vou aproximando o meu mapa, os pontos vão se distanciando, mas eu consigo ver a riqueza do detalhe de cada trecho. Eu consigo ver, por exemplo, por quais cidades que eu vou passar, quais são os principais estabelecimentos que tem nessa cidade, se há pedágios no meu caminho, se é uma rota por lugares que eu já conheço. Quando eu vejo de forma mais distante o ponto de partida e o ponto de chegada, eu até vejo outras áreas no mapa que não é a minha área de interesse, mas que eu poderia até comparar. Eu estou vindo a leste, eu estou indo a norte. É mais ou menos aqui, onde é o ponto de chegada, está bem abaixo desse ponto aqui que eu conheço. E você pode até fazer essas comparações. Mas a partir do momento que você vai aproximando os pontos, ou melhor, aproximando o mapa, ampliando o mapa, os pontos vão distanciando e agora você já não tem mais como fazer aquelas comparações. A revista, por exemplo, nós estamos vendo aqui a revista como um todo. E eu consigo comparar, por exemplo, a revista com o livro que eu tenho aqui atrás, porque eu estou vendo de uma maneira mais distante. Mas à medida que eu vou aproximando, eu consigo ver riquezas de detalhes. Eu não sei se a imagem para vocês está espelhada, mas agora talvez seja possível até que alguns irmãos consigam ler o que está escrito na revista. Se eu for aproximando aqui, alguns detalhes podem ser observados, mas detalhes esses que me impedem de ver o todo. Agora eu já não consigo ver mais aquele livro ali atrás que eu tinha mostrado. Mesma coisa acontece com as lições que nós estamos estudando. Nós ampliamos um trecho do nosso percurso, para a gente analisar, para a gente avaliar. Isso não significa que não tenham outras coisas que ainda não sejam possíveis ver, que não haja outra parte no trecho. Sim, pastor, mas não trabalhou isso, ainda não falou disso. É porque nós estamos ampliando e aprofundando as partes.
Nós vamos ver então hoje algumas expressões de santidade. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que santidade se resume, expressão de santidade se resume no levantar das mãos, no fechar os olhos, em às vezes lacrimejar e começar a chorar e falar dessa maneira, Senhor, e aumentar às vezes a voz. Eu não quero dizer que isso não possa ser expressões de santidade, mas limitar expressão de santidade a estes gestos é uma maneira muito capenga de se entender a santidade. Nosso texto base é o texto de Salmos, no capítulo 99. Nós vamos ler os 5 primeiros versos, que diz assim: Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Senhor amado, nos ajude na lição de hoje. Dá-nos, ó Pai, o entendimento necessário. Ilumina as nossas mentes. No nome de Jesus. Amém. Ao ler esse texto, nós vemos aqui a primeira expressão da santidade, que é o temor diante da grandeza de Deus. Em primeiro lugar, eu devo aprender a ter temor diante da grandeza do meu Criador. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande, é sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo. E isso faz do Senhor um ser distinto. A totalidade da sua grandeza nos leva a vê-lo como algo separado, como algo maior, como algo distinto, em uma categoria superior e exclusiva. A santidade, ela se expressa nesse temor, em reconhecimento do quão grande é Deus. É dar reverência a quem merece a reverência. Nós não tememos a Deus porque Ele é injusto, porque Ele é tirano e porque Ele usa o seu poder de maneira maldosa. Não é isso. O temor do Senhor, ele trilha no caminho da humildade diante da sua grandeza. Nós estamos vivendo uma época muito triste, onde o conhecimento da grandeza de Deus tem sido deixado para lá. Hoje em dia, o máximo que as pessoas conhecem de Deus é uma mancha. Falam como se conhecessem, mas não têm realmente noção de quem é Deus. A Bíblia, ela apresenta em sua glória a majestade transcendente que nós muitas vezes temos esquecido. Por exemplo, como diz o autor aqui, ela mostra Deus infinitamente grande em sabedoria e poder. Um Deus que sabia desde toda a eternidade qual seria a triste realidade da queda do pecado, pelo pecado, e mais do que isso, antes mesmo de criar o universo,
Ele já tinha desenvolvido em detalhes a maneira pela qual salvaria cada um dos seus eleitos. Ele fala de um programa amplo para a história do mundo, que envolve milênios de preparação providencial para a primeira vinda de um Salvador. E depois milhares de anos de evangelização de âmbito mundial, com o cuidado pastoral, com a cristianização da cultura, apresentando o reino de Deus, a batalha espiritual contra os inimigos do reino e a edificação da igreja antes da volta do Senhor. A palavra de Deus mostra o Pai enviando o Filho para ser o Redentor e o Espírito Santo para dar vida aos mortos-vivos, perdidos e culpados. E, finalmente, a Bíblia também apresenta, lá no futuro, um corpo novo e imortal. E promete a nós, pecadores, salvos pela graça, a alegria de desfrutar de um novo céu e uma nova terra, uma sociedade perfeita e a presença visível de Jesus no meio desse corpo. É justamente essas maravilhas do plano da salvação que falam acerca de Deus, que apresentam algo bem arquitetado, bem elaborado, que deve nos fazer encolher e temer. Lembra de Jó? Quando compreende a grandeza de Deus e diz: olha, eu me abomino no pó e na cinza. Eu conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Olha, eu coloco a mão à boca e não me atrevo mais a falar, porque eu sou pequeno demais diante do Senhor. A santidade, ela começa exatamente no temor a Deus, mas um temor produzido pelo reconhecimento de quem na verdade é Deus, de quem na verdade nós nos dirigimos. E aí, em segundo lugar, nós vamos ver que a expressão da santidade passa também pela gratidão, pela misericórdia de Deus. Tem um cântico que nós costumamos cantar nas nossas igrejas, e é conhecido da maioria, que diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu o sabes muito bem. Tu és tremendo. É exatamente o que nós falamos no primeiro ponto. E agora, quando nós falamos: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande, eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Essa parte nos leva ao segundo ponto da lição, que é a gratidão pela misericórdia de Deus. É o reconhecimento de algo que transcende, de algo que está muito acima de nós, mas que se relaciona conosco. Mais do que isso, nos mantém vivos. É o reconhecimento da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, eu devo aprender a ser grato pela misericórdia de Deus. E a Bíblia, ela dá muita ênfase a ações de graça e chama os cristãos a agradecer a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, os Salmos, nós somos convidados a dar graças a Deus pela sua misericórdia.
como por exemplo no Salmo 100, que é tão conhecido: celebrai com júbilo ao Senhor, toda a terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. E aí nós vamos falar que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Se olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver exemplos, principalmente na figura do apóstolo Paulo, de nós darmos graças a Deus pelas suas misericórdias. Em alguns momentos o apóstolo ele o faz de maneira quase que sem dar conta de respirar, como por exemplo na carta que ele escreve aos Efésios, quando ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele começa a descrever a sua gratidão pela forma como Deus age de maneira trina em seu favor. Nós somos alvos da bondade de Deus. O autor, ele coloca algo interessante aqui na lição, quando ele diz que a maneira de medir todo e qualquer amor é a sua capacidade de doar. Olha que interessante. Você quer medir o amor? Veja então qual é a capacidade de doar. E quando nós usamos esse meio de medida, nós nos constrangemos com Deus, porque a medida do amor de Deus é a cruz de Cristo, onde o Pai entregou o seu Filho para morrer, para que os espiritualmente mortos pudessem ter vida. As pessoas que não são de Deus, o mundo não compreende a nossa motivação cristã, a nossa gratidão a Deus em reconhecimento das misericórdias e da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Infelizmente, tem até cristãos que se apresentam diante da religião com uma motivação errada. Pessoas que estão na igreja, mas que estão longe de Deus, justamente pelas motivações erradas. Tem aquelas pessoas que estão na igreja vendo a religião como um seguro incêndio. Tem medo do juízo, tem medo do fogo do inferno, tem medo do castigo de Deus, tem medo da punição. E a motivação deles é justamente fugir do perigo. Outros têm a motivação de ver a religião como uma muleta. Ele vai na igreja simplesmente para alcançar objetivos pessoais, para resolver problemas pessoais. E a gente vê isso demais. Hoje em dia, as igrejas têm, inclusive, algumas falsas igrejas se apropriado disso. Vem para a igreja para você resolver esse seu problema, para acabar com isso, para acabar com aquilo outro. E aí começa a falar assim: eu era isso, eu era aquilo outro, hoje eu sou. E aí vocês sabem como continua essa conversa. Mas trazendo a ênfase nas realizações pessoais, fazendo da religião tão somente uma muleta, algo que te ajuda a caminhar. É muito mais do que isso. A sua gratidão, seu serviço a Deus vai além, vai no reconhecimento das obras do Senhor. Aqueles que usam a religião para manter uma marca de respeitabilidade. Usa a religião como palco e expressa a santidade justamente nessa questão.
Uma coisa que eu não entendo, não estou pensando na nossa igreja em particular não, mas eu já vi muito isso. Na hora do louvor, a equipe de louvor está lá, orando, levantando as mãos, clamando. É lógico, os instrumentistas não, os instrumentistas estão lá tocando. Mas estão lá envolvidos naquele momento. Aí termina o último louvor, a equipe de louvor toda sai. O vocal ainda pode dizer, não, é a garganta, a gente cantou muito, forçou muito a garganta, foi beber a água. Mas isso acontece com o vocal, é com o instrumentista, é com quem canta, é com quem só toca. E às vezes fica lá embaixo e para lá embaixo. Porque a motivação deles não é a motivação correta. Enquanto eles estavam, entre aspas, no palco, então eles adoravam e eles serviam. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com estas coisas. A Bíblia, inclusive, ela não apenas me ensina que nada posso fazer para ganhar ou aumentar ou estender o favor de Deus, como ela me ensina que Deus já me deu todas essas coisas para que eu não procurasse a barganha. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sirvo a Deus para ser salvo. Eu sirvo a Deus por ser salvo. E eu vou dizer uma coisa que pode ser difícil de ser compreendida, principalmente para nós que somos movidos pelo interesse pessoal. Mas preste atenção, nada que você venha fazer vai aumentar o amor que Deus já tem por você. Ele simplesmente te ama. E Ele te amou antes mesmo que você nascesse. E Ele te amou enquanto você ainda era pecador. E o amor de Deus, Ele não muda. É nisso que algumas pessoas então vão dizer, então eu vou viver de qualquer forma. Então eu vou viver de qualquer maneira, porque isso não vai alterar o amor de Deus. Está vendo como que se mudou o foco? O meu interesse é ser mais amado. É por isso que eu sirvo, é porque eu quero ser mais amado. Se isso não vai mudar nada em relação ao amor de Deus, então eu não faço nada. A nossa motivação, em segundo lugar, deve ser a gratidão, ou aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, o amor de Cristo que nos constrange. Ou o salmista, quando fala lá no Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Não por aquilo que Ele vai me dar, mas por tudo aquilo que Ele já me deu. Eu não consigo pagar, eu não consigo retribuir, então eu tomarei o cálice da salvação. Mas eu vou tomar de que forma? Invocando o nome do Senhor, cumprindo os meus votos, oferecendo sacrifícios de ações de graça no meio da igreja, no meio do povo de Deus, em ti, Jerusalém. É isso que o salmista está falando. E é exatamente essa expressão da santidade. É uma vida de gratidão pelas misericórdias de Deus. O que a gente tem que entender é que o coração da santidade é a santidade do coração. Deus se agrada da pessoa cujo objetivo, dia após dia, é expressar sua gratidão por meio de uma vida dedicada a Ele, por Ele e para Ele, e que constantemente
traz aqui no coração a pergunta do salmista: que darei ao Senhor? O que eu posso fazer mais? Expressão de gratidão, expressão de santidade, melhor dizendo, é isso. É um incômodo em o que eu posso fazer para esse Deus, por tudo que Ele já fez na minha vida. Finalmente, a expressão da santidade, ela se dá também pelo zelo da sua glória. Em terceiro lugar, eu devo aprender a ser zeloso pela glória do meu Senhor. Esse ponto ele poderia ser muito bem resumido com aquele cântico que às vezes nós ouvimos: a minha vida é do Mestre. É quando a sua motivação está em Cristo e a glória de Cristo. A Bíblia aponta que o Cordeiro é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele comprou para si todos os povos, todos aqueles provenientes de todos os povos, línguas e nações. Deus exaltou a figura de Cristo sobremaneira, de maneira que Jesus se tornou o agente da nossa salvação. E mais do que isso, o agente de todas as obras do Pai na criação, na providência e na graça. O Novo Testamento, ele identifica a morte, a vida, a ressurreição e a entronização de Cristo como ponto decisivo da história do mundo. Tudo se passa na figura de Cristo. A Bíblia é Cristo, é a própria palavra encarnada de Deus. Desde a primeira página até a última, a Bíblia aponta para Cristo. Não é somente a Bíblia que do início ao fim aponta para Cristo, mas a salvação também, ela se dá do início ao fim por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Foi assim que Deus Pai planejou desde toda a eternidade. O meu objetivo de vida, então, após a minha conversão, é o de confiar em Cristo, é o de obedecer a Cristo, é o de amar a Cristo, é o de exaltar a Cristo, é o de adorar a Cristo, é de me fortalecer em Cristo, é o de me alegrar em Cristo, é de render graças a Cristo, é de perseverar em Cristo, de estar ligado nessa videira verdadeira e de esperar ansiosamente o dia da sua volta. Tudo aponta para Cristo. O nosso alvo constante deve ser a exaltação de Cristo por meio da adoração. Não alcançar esse objetivo, diz o autor da lição, significa desviar-se da estrada da santidade, pois uma vida de compromisso, zelo e renovação diária de glorificação ao Senhor Jesus é a base da santidade. Não há santidade sem um coração centrado em Cristo. E o plano da salvação exige que coloquemos o nosso coração dentro dessa moldura e o mantenhamos ali. O que nos ajuda nisso é mergulhar na alma dos 4 evangelhos, onde a majestade e a beleza de Jesus são projetadas com um poder fulgurante. Outra ajuda que o autor nos orienta
é a de usar um bom inário nos momentos de oração, ou até mesmo o livro dos Salmos. Nos inários nós cantaremos hinos que expressam o louvor e o amor a Jesus. Existe muito mais ainda a ser falado sobre o que se expressa a santidade. Mas é como eu falei no início do nosso estudo, nós estamos aproximando a imagem, nos distanciamos um pouco dos pontos. Dentro da nossa rota tem muitos trechos que nós não olhamos hoje, porque quando a gente vai aproximando, a gente vê com maior nitidez aquele ponto. Mas não significa que não haja trechos, muito pelo contrário, ainda há muita coisa para se ver. Na próxima lição, inclusive, o autor vai falar ainda sobre expressão de santidade. Mas eu gostaria que nós nos centrássemos nos 3 pontos de hoje, entendendo que a santidade ela se expressa primeiro no temor diante da grandeza de Deus, que a santidade ela se expressa na gratidão pela misericórdia de Deus, e a santidade ela se expressa no zelo pela sua glória. É algo que vai muito além de apenas fechar os olhos, de chorar na hora do louvor e de levantar as mãos. Eu quero ainda dizer que eu não sou contra essas coisas, eu mesmo faço. Eu só não queria que nós limitássemos expressão de santidade a esses atos. Porque, infelizmente, como é que, nossa, aquela igreja ela é tão consagrada, né? Na hora do louvor está todo mundo chorando e está todo mundo com as mãos levantadas. Olha, isso é muito bom. Mas santidade vai muito além disso. Que o Senhor o abençoe ricamente. E que essas lições, esses estudos que nós temos feito acerca da santidade, possam nos comprometer mais em conhecer a Deus e em viver para Deus, porque santidade é isso. É crescer no conhecimento de Deus e desenvolver esse conhecimento nas nossas atitudes. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.